Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é obesidade e osso. E nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica que impacta diversos sistemas do nosso corpo e não é diferente em relação à saúde óssea. Então eu venho trazer para vocês algumas informações importantes para que vocês tenham um olhar diferente nesse sentido em relação ao paciente obeso. O que é obesidade? Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, obesidade seria o acúmulo excessivo ou anormal de gordura que representa um risco para a saúde. A forma mais utilizada para quantificar o grau de obesidade do indivíduo é o índice de massa corporal, que é um cálculo feito a partir da divisão do peso pela altura ao quadrado. Nós sabemos que não é um índice perfeito, porque não leva em consideração a composição corporal real do indivíduo, mas ainda é a forma mais utilizada pelos estudos em obesidade. E segundo a classificação pelo índice de massa corporal, o indivíduo é considerado obeso quando apresenta esse valor maior ou igual a 30, havendo também subdivisões de acordo com a gravidade. Nesse gráfico, vocês podem observar que a partir das décadas de 70 e 80, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, os números de sobrepeso e obesidade aumentaram bastante em todo o mundo. Esses dados publicados em 2017 mostram que se trata de um problema em quase todos os países do mundo. Destaquei ali com a seta vermelha o Brasil, que apresentava cerca de 9% da população com obesidade, representando pouco mais de 28 milhões de pessoas, sendo que Estados Unidos e China lideram esse ranking, lembrando que ambos os países têm uma população bem maior do que a nossa. E quais são as causas da obesidade? É importante salientar que a obesidade é uma doença complexa, influenciada por inúmeros fatores, e não apenas aquela máxima que já foi derrubada há muito tempo, de que uma pessoa é obesa porque quer. Vejam que os principais elementos relacionados à obesidade têm a ver com a ingesta alimentar, com o gasto energético e metabolismo e com a atividade física. Não é simplesmente aquele indivíduo que quer comer em excesso e não quer fazer exercício físico. Vejam que em cada um desses elementos existem diversos fatores envolvidos. Por exemplo, um indivíduo que tem uma ingesta alimentar excessiva, isso pode ter relação, por exemplo, com privação do sono, com comer emocional, com o uso de alguns medicamentos. Da mesma forma, o gasto energético desse indivíduo, ou seja, o quanto o corpo dele utiliza energia para suas funções, pode ser influenciado pela idade, pelo sexo, pela genética e pela epigenética, fatores neuroendócrinos, pela microbiota intestinal do paciente. Então vejam o grau de influência de diversos fatores. Da mesma forma, a inatividade física muitas vezes não é simplesmente porque o indivíduo não quer fazer. Ele pode ter algum problema articular, ele pode ter outras doenças que levem à fadiga, pode fazer uso de medicamentos que dificultem a sua performance atlética. Portanto, é um tratamento difícil, um tratamento permanente e que não deve ser encarado de forma simplista. Vamos relembrar agora um pouco sobre o metabolismo ósseo. Nós podemos ver nessa figura que o osso está em constante remodelamento. E o que seria o remodelamento? É o equilíbrio entre a formação de novo osso e a reabsorção, que seria a retirada do osso mais antigo para que haja renovação.
As duas principais células envolvidas no remodelamento ósseo são os osteoblastos e os osteoclastos, não esquecendo também do papel fundamental dos osteócitos, que nada mais são do que sensores de impacto, por exemplo, no osso. Vocês podem ver que existem diversas fases. A fase de ativação, ela começa com o microdano no osso, ou seja, é preciso algum estímulo para que o processo de remodelamento comece. Quando eu tenho esse estímulo, os pré-osteoclastos, que são os precursores dos osteoclastos, recebem diversas sinalizações e se diferenciam em osteoclastos. Os osteoclastos, por sua vez, vão, através de enzimas, removendo aquela camada de osso mais antiga e, posteriormente, ao terminarem esse processo, sofrem apoptose. Na fase reversa, ou seja, quando eu vou mudando da reabsorção para a formação óssea, os pré-osteoblastos eles sofrem diferenciação para darem origem aos osteoblastos maduros, e eles vão se posicionar justamente naquela linha de cimento. Os osteoblastos, por sua vez, vão formando um novo osso, que a gente chama de osteoide, até que, por fim, chegamos à fase de formação, em que eu tenho um novo osso formado. Vejam que o processo de remodelamento ósseo também sofre influência de diversos fatores nutricionais, mecânicos e hormonais. Vocês podem ver na figura um pouco mais abaixo que o cálcio ele é fundamental para esse processo, já que o cálcio ele faz parte dos minerais que compõem o osso. No osso nós temos os chamados cristais de hidroxiapatita, em que nós temos também o fósforo compondo esse elemento. E vejam que diversos hormônios, especialmente o paratormônio PTH e a vitamina D, que também é um hormônio, controlam finamente os níveis de cálcio no nosso sangue. Quando nós temos um estado de hipocalcemia, há um estímulo à secreção do paratormônio pelas glândulas paratireoides. O paratormônio, por sua vez, ele irá estimular a absorção renal de cálcio, irá estimular os osteoclastos a promoverem a reabsorção óssea para que haja retirada do cálcio do osso para o plasma sanguíneo e também vai estimular a síntese da forma ativa da vitamina D, que é a 1,25 de hidroxivitamina D. Vitamina D essa que no intestino vai estimular a reabsorção de cálcio e também vai contribuir para o processo de mineralização óssea. Portanto, como vocês podem ver, nutrição e bom estado hormonal também são importantes para a saúde óssea. De que forma o tecido adiposo interage com o osso? É uma relação bastante estreita que muitos desconhecem. Vamos ver aqui um pouco. Primeira coisa é que vejam só, os osteoblastos, como nós vimos, são aquelas células fundamentais para a formação do osso, têm um precursor comum aos adipócitos. Vejam que tanto os adipócitos quanto os osteoblastos vêm do precursor chamado célula-tronco mesenquimal. Dependendo da sinalização que essa célula-tronco mesenquimal recebe, essa célula vai se diferenciar em pré-osteoblastos ou em pré-adipócito. Por sua vez, esses pré-adipócitos ou pré-osteoblastos recebem outros tipos de sinalização até que por fim se diferenciam.
os pré-osteoblastos em osteoblastos e os pré-adipócitos em adipócito branco ou adipócito bege. Então, esse é um dado bastante interessante. O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino. Isso porque secreta uma série de hormônios e de citocinas, como vocês podem ver. E eu gostaria de destacar duas citocinas, que aqui nós vamos chamar de adipocinas, que têm uma influência muito importante, que é a leptina e a adiponectina. Então vocês podem ver nessa figura que o osso, o tecido adiposo e o músculo estão em constante comunicação. Eu vou mostrar mais detalhadamente nos próximos slides de que forma isso acontece, mas vejam, o tecido adiposo secreta suas adipocinas, que vão influenciar no osso. O osso, por sua vez, secreta a osteocalcina, vinda dos osteoblastos, que vão influenciar no tecido adiposo. E o músculo secreta também diversas miocinas, dentre elas a irisina, que vai influenciar tanto no tecido adiposo quanto no osso. Então vejam só, quando o indivíduo ele faz uma atividade física, existe estímulo a alguns fatores de transcrição. Um dos principais é o PGC1-alfa. O PGC1-alfa estimula um outro fator, que é o FMBC5, que sofre quebra, clivagem, dando origem finalmente à irisina. E olha o que a irisina ela faz. Ela tem a capacidade de estimular a diferenciação do adipócito branco, que é uma célula que tem a função basicamente de armazenamento de gotículas de gordura com poucas mitocôndrias, como vocês podem ver ali embaixo à esquerda. E esse adipócito branco ele é convertido em adipócito bege. Veja que é um adipócito com gotículas de gordura menores, com uma maior quantidade de mitocôndrias e que tem a capacidade de aumentar o gasto energético através da termogênese. O músculo também tem contato direto com o osso. Vejam ali à direita, em vermelho e em laranja, que o músculo esquelético ele secreta duas miocinas importantes, a irisina, como nós já vimos, e o L-baiba. Tanto a irisina quanto o L-baiba, eles estimulam, respectivamente, os osteoblastos e os osteócitos, ou seja, os osteoblastos que formam o osso e os osteócitos que são fundamentais para todo o processo de sinalização para o remodelamento ósseo. E por sua vez, o osso ele vai secretar a osteocalcina, que tem um efeito estimulatório sobre a síntese de células musculares, ou seja, sobre a miogênese, assim como também é capaz de secretar o RANQ-L, que aí tem efeitos inibitórios sobre a síntese de músculo. E finalmente, como eu havia falado, o osso também secreta substâncias que vão influenciar no tecido adiposo. Vejam duas substâncias ali, a osteocalcina, que como eu destaquei em vermelho, no tecido adiposo, ela tem a capacidade de melhorar a sensibilidade à ação do hormônio insulina, e também a esclerostina, que tem a capacidade de diminuir a síntese de gordura. Então vejam que interessante essa comunicação tecido adiposo osso, tecido adiposo músculo e músculo osso. Essa compreensão vai ser muito importante para a gente entender
as informações que vão vir lá na frente. Um outro dado importante que muitas pessoas desconhecem é o papel hormonal do tecido adiposo que temos dentro dos ossos, dentro da medula óssea. Ao contrário do que se pensava, esse tecido adiposo intramedular, ele é bastante ativo metabolicamente. Ele vai influenciar não só a eritropoese, a formação de leucócitos de plaquetas, ou seja, a hematopoese como um todo, como também influencia os próprios osteoblastos e osteoclastos do osso adjacente. E vejam só, na parte de cima da figura, os efeitos sistêmicos que o tecido adiposo intramedular pode ter. Ele influencia a função mitocondrial no músculo, pode influenciar na sensibilidade à insulina, no fígado, a produção de insulina pelo pâncreas, influencia na função vascular, tem efeitos centrais. Enfim, é bastante interessante essa influência porque, vejam, esse tecido adiposo, ele também produz as suas adipocinas. Então, é importante que vocês entendam a influência não só do tecido adiposo periférico, mas do tecido adiposo que fica na medula óssea. Vejam só que interessante o que essa figura mostra, os efeitos sobre o sistema nervoso central pelas adipocinas, que vão ter uma influência indireta sobre o metabolismo ósseo. Na primeira figura, vocês podem ver que quando há uma secreção elevada de leptina, o que é muito observado quando o indivíduo ganha gordura corporal, a leptina ela diminui no sistema nervoso central a síntese de serotonina. Com a redução da serotonina, eu vou ter aumento do tônus simpáticos e isso vai inibir a função dos osteoblastos. E vejam também que a própria leptina em excesso inibe a diferenciação dos pré-osteoblastos e osteoblastos. Portanto, o excesso de leptina ela diminui a formação do osso. E na segunda figura, vejam que a adiponectina ela tem um efeito oposto da leptina. A adiponectina normalmente aumenta quando se perde gordura corporal. Com a ação da adiponectina a nível central, eu tenho uma redução do tônus simpático e, consequentemente, eu tenho a proliferação de osteoblasto e a formação óssea. Então, a partir daí, a gente já pode deduzir que excesso de gordura corporal seria prejudicial à formação de osso. Um outro dado bastante interessante que vai conectar o tecido adiposo com o osso é o que essa figura mostra. Lembram-se como eu comentei o papel da vitamina D no metabolismo ósseo? A vitamina D é responsável pelo controle do cálcio e do fósforo do nosso corpo. É fundamental para o processo de mineralização óssea. Lembrem-se que a vitamina D, que na verdade é o hormônio D, é lipossolúvel, ou seja, tem uma capacidade muito grande de se difundir no tecido adiposo. E vejam ali o que acontece com a vitamina D. É como se ela sofresse um sequestro pelo tecido adiposo, ela fica acumulada no tecido adiposo. E quando ela fica acumulada no tecido adiposo, como eu destaquei ali com a seta vermelha, eu tenho uma redução da sua biodisponibilidade. Com a redução da biodisponibilidade, o hipotálamo recebe um sinal, havendo estímulo à secreção de PTH. E vejam só que interessante, PTH elevado parece ter uma relação com o aumento da lipogênese e parece haver
um estímulo central para o aumento da fome e redução do gasto energético. Então vejam que interessante. Agora sim, vimos o que é a obesidade, vimos um pouco do metabolismo ósseo, vimos a relação do tecido adiposo com o osso e colocando o músculo também na roda. Vamos entender então a relação entre obesidade e osso. O que acontece quando nós ganhamos gordura corporal? Como vocês podem ver nessa figura, quando eu tenho aumento da gordura corporal, o tecido adiposo ele sofre infiltração por células do sistema imune, especialmente macrófagos e linfócitos, e além disso, o adipócito ele se torna disfuncional, de forma que vejam, além dessa infiltração pelas células do sistema imune, eu tenho um aumento do volume e do número de adipócitos e, consequentemente, a secreção de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta. E essas citocinas inflamatórias caem na circulação sistêmica. Há também, no paciente obeso, uma alteração na microbiota intestinal, que não deve ser esquecida, e essa alteração da microbiota e a presença de inflamação crônica de baixo grau vai levar ao aumento da permeabilidade do intestino, que nós chamamos de leaky gut. Se você tiver dúvidas sobre isso, basta assistir a aula de desbiose intestinal presente nesse canal. E ocorre com esse aumento da permeabilidade uma maior exposição de LPS das bactérias intestinais, né? Que são extremamente estimuladoras do sistema imune. Então, um outro mecanismo que desencadeia inflamação. Um outro dado interessante que vejam só, nós vimos que existe tecido adiposo dentro da medula óssea também. Nós temos aquele tecido adiposo constituinte, que vocês podem ver ali na parte mais distal do osso, que essa dificilmente muda, e temos o tecido adiposo da medula, que é chamado de regulado. Esse sim pode sofrer contração e expansão. Quando nós temos obesidade, ou seja, ganho de gordura corporal, vejam só que ocorre também uma expansão do tecido adiposo da medula óssea, que é regulado. Tá? Então, há até uma ocupação do espaço da medula destinada à hematopoese por essa gordura. E quais são as consequências disso? Como nós vimos, a obesidade leva a um estado inflamatório crônico de baixo grau, e como eu havia mostrado para vocês, dependendo da sinalização que a célula precursora recebe, ela vai se diferenciar em osteoblasto ou em adipócito. Vocês podem ver que as citocinas inflamatórias que eu já mencionei, elas acabam desviando o processo de diferenciação da célula tronco mesenquimal para a formação de adipócitos, em detrimento da formação de osteoblasto. Então, isso contribui para a redução da formação óssea. Por outro lado, vejam só à direita de vocês, que essas citocinas inflamatórias, elas estimulam a diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos, estimulando a reabsorção óssea. Então, nesse estado inflamatório crônico de baixo grau, eu tenho uma redução da formação do osso e aumento da reabsorção, favorecendo a perda de massa óssea. Resumindo aqui, o que acontece quando nós temos obesidade, que essa inflamação de baixo grau, vejam lá, vai diminuir a diferenciação dos osteoblastos,
vai diminuir a absorção de cálcio, principalmente biointestinal. Vou ter um aumento da adipogênese por aquele mecanismo que nós vimos de estímulo à secreção de PTH. Eu tenho aumento da atividade do osteoclasto. Se associado a outras doenças inflamatórias que o indivíduo possuir, ainda vai ser um outro fator, mas tudo vai convergir para a redução da qualidade do osso, dando risco àquele indivíduo de ter osteoporose e ter uma fratura. Então veja que, de acordo com tudo que nós vimos até agora, a obesidade influencia negativamente sobre a saúde óssea. Vamos ver agora o que os trabalhos mostram sobre esse assunto. Esse estudo ele é bastante interessante porque ele tentou correlacionar os níveis de leptina com a densidade mineral óssea e marcadores bioquímicos de turnover ósseo, ou seja, de reabsorção e de formação óssea. Nós sabemos que quando o indivíduo ganha gordura corporal, existe um aumento dos níveis de leptina. Se nós sabemos da correlação entre obesidade e osso, será que quanto maior a minha leptina, mais eu vou encontrar marcadores de turnover ósseo alterados? Esse estudo mostrou a princípio que não houve, de acordo com os níveis de leptina, alteração da massa óssea, não houve alteração da fosfatase alcalina, da osteocalcina, do CTX e nem do NTX. Então, a princípio, esse estudo ele não mostrou correlação entre os níveis de leptina com os marcadores bioquímicos. Agora, olha que interessante. Esse estudo avaliou a densidade mineral óssea, avaliada por densitometria, em mulheres após a menopausa, e vejam só esse achado. As mulheres obesas apresentavam, tanto na coluna lombar quanto no fêmur, uma densidade mineral óssea melhor do que as não obesas. Vejam lá os valores absolutos com os respectivos desvios padrões. Então, as mulheres obesas tinham uma densidade mineral óssea melhor. O que foi visto em diversos outros estudos. Vejam só esse, que é um estudo nacional feito no Rio Grande do Sul, que tentou correlacionar o índice de massa corporal com osteoporose em mulheres após a menopausa. Então vejam lá, eu destaquei ali o grupo da obesidade. E eles analisaram tanto a densidade mineral óssea quanto o T-score. E vejam que as mulheres obesas tinham um T-score melhor e uma densidade mineral óssea melhor do que as pacientes com sobrepeso e eutróficas. E aí veio essa meta-análise que falava sobre a relação entre obesidade e risco de fratura de quadril em adultos. E vejam só, quase todos os estudos mostrando que a obesidade seria um fator protetor. Parece um contrassenso. Nós vimos os efeitos deletérios que a obesidade pode levar na saúde do osso e os estudos mostrando que as mulheres têm densidade mineral óssea melhor, uma meta-análise mostrando que a obesidade seria um fator protetor. O que está havendo de errado? Na verdade, como nós vamos ver lá na frente, depende muito do método pelo qual você está avaliando.
Pode ser que na densidade numeral óssea avaliada pela densitometria, os valores sejam melhores, mas isso não implica um osso de qualidade melhor. Vou mostrar aqui para vocês alguns estudos que contradisseram os anteriores. Nesse estudo, bastante conhecido, que é o estudo GLOW, ele já coloca no título: obesidade não é protetora contra fraturas em mulheres na pós-menopausa. Vejam o número de pacientes que foram analisados, tá? Um número bastante significativo, mais de 40.000 pacientes. Eu destaquei ali os dois grupos de obesas e não obesas e incidência de fraturas dentro de 2 anos. Bom, se olharmos fratura de quadril, fratura de coluna, de membros superiores, nós não vamos ver nenhuma diferença. O que a obesa fraturou foi o que a não obesa fraturou. Agora eu destaquei a linha azul. Vejam que as pacientes obesas, elas tiveram mais fraturas de membros inferiores, de tornozelo, de membro inferior proximal e membro inferior distal, muito mais do que as não obesas. Então esse estudo fez pensar um pouco que, vejam só, as fraturas podem não ser nos locais clássicos, né? Nós vimos ali que em coluna lombar, por exemplo, né, a fratura vertebral na obesa não foi superior à não obesa, mas foi em locais menos comuns, como por exemplo os membros inferiores, especialmente o tornozelo, na forma mais distal, o que faz a gente pensar em duas coisas: o osso não é de boa qualidade e o fator da sobrecarga de peso, né? Nós sabemos que a sobrecarga de peso ela vai acompanhar a gravidade e a ocorrência dessas fraturas, principalmente em sítios mais distais dos membros inferiores, nos faz pensar nesse sentido. Outro estudozinho bastante interessante, questionando os estudos anteriores, se a obesidade realmente é protetora para a osteoporose, e vejam só, esse estudo avaliou tanto sexo masculino quanto sexo feminino, separou os grupos de acordo com o grau de obesidade. Então vejam lá, separou em sobrepeso, obesidade leve e obesidade severa, e verificou quais indivíduos tinham densidade mineral óssea normal, osteopenia e osteoporose. Isso tudo pela densitometria óssea, ok? Vocês podem ver que a massa óssea normal seria o cinza mais escuro, a osteopenia o cinza intermediário e a osteoporose um cinza um pouquinho mais intenso. Vejam lá, no paciente com sobrepeso, predominou a osteopenia e a osteoporose. No paciente obeso leve, predominou a osteopenia. E no paciente com obesidade severa, osteopenia e osteoporose. Isso em ambos os sexos. Vocês podem observar que os gráficos em ambos os grupos são bem parecidos. E vejam que interessante a presença de osteopenia. Ou seja, aparentemente, esses indivíduos não tinham a massa óssea normal, porém também não tinham osteoporose, que seria o estágio mais grave. Eles ficariam ali, numa fase intermediária de osteopenia. Até que veio essa publicação: Impacto da obesidade na osteoporose, comentando sobre as limitações
dos métodos que nós utilizamos para essa avaliação. Será que a densitometria óssea é o melhor método para avaliar os pacientes obesos? E vejam só, esse guideline coloca que a densitometria parece inadequada quando usada isoladamente para estratificar adequadamente o risco de osteoporose em pacientes obesos. E ele fala a mesma coisa do FRAX. O FRAX, que é utilizado para determinar o risco de fratura, sugere que também pode ser inadequado em pacientes obesos. Por quê? Porque lembre-se que no FRAX, o índice de massa corporal baixo que é considerado um fator de risco, e não o excesso de peso, ele não é contemplado. Então ele coloca que nem densitometria, nem FRAX em pacientes obesos são as formas mais adequadas de a gente avaliar risco de fratura. E o que ele recomenda? Que você utilize sim a densitometria ainda, mas também a tomografia computadorizada quantitativa para avaliar a qualidade do osso desse paciente. E deixa eu mostrar por quê. Vejam esse estudo publicado ano passado, muito interessante, que ele compara o uso da densitometria óssea convencional versus a tomografia computadorizada quantitativa em mulheres pós-menopausa com obesidade central. E vejam só o que eu destaquei ali. Nesse estudo, em relação à tomografia computadorizada quantitativa, só foi possível analisar naturalmente a coluna lombar. Mas vejam que, quando olhamos o T-score da tomografia computadorizada quantitativa, vemos que ele é bem pior do que o T-score que a densitometria deu, em todas as vértebras. Vocês podem verificar, comparar aí a significância estatística. Então, o T-score da tomografia pareceu ser mais significativo do que na densitometria. Por isso que aquele guideline recomenda o uso das duas. E pode ser que elas sejam concordantes, mas vejam que uma densitometria óssea normal não exclui que aquele osso esteja com boa qualidade, porque a tomografia computadorizada quantitativa mostrou que não. Mesmo com uma densitometria, vejam lá, em faixa de osteopenia, em algumas vértebras a tomografia computadorizada já indicou osteoporose. Então, gente, isso é muito importante ter essa noção de não olhar a densitometria óssea também de forma simplista nos pacientes obesos, porque havia uma contradição. Nós vimos lá na fisiopatologia os mecanismos pelo qual a obesidade prejudica sim a saúde óssea, mas muitos estudos mostraram que pacientes obesos tinham uma densitometria melhor do que o paciente não obeso. Mas, à medida que os estudos foram avançando e também os métodos de avaliação da qualidade óssea melhoraram, nós vemos que esse osso não é de tão boa qualidade assim e que também pode ser que as fraturas que aconteçam não ocorram nos locais clássicos, como por exemplo na coluna vertebral. Vejam também esse outro estudo muito interessante. Ele avaliou a relação entre a densidade mineral óssea vista pela densitometria e a composição corporal do indivíduo. E aí, gente, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. A composição corporal, e quando eu digo isso não só em relação à quantidade de gordura, mas também quanto à massa muscular, pode ser que faça diferença na saúde óssea do seu paciente.
Lembrando que nós comentamos lá no início também sobre a comunicação entre músculo e osso. Então vejam só esse estudo. Densitometria óssea normal é o branco, osteopenia é o cinza claro e osteoporose é o cinza escuro. Nós temos aí 4 grupos, primeiramente separados em sexo, masculino e feminino, e os subgrupos, mulheres sarcopênicas e mulheres não sarcopênicas, homens sarcopênicos e homens não sarcopênicos. Lembrando que a sarcopenia é a redução de massa e redução funcional do músculo. E o que vocês podem observar? Vamos primeiramente à esquerda analisar as mulheres. Vocês podem ver que nas mulheres não sarcopênicas, elas tinham uma proporção de normalidade e de osteopenia iguais e 24,3% de osteoporose. Quando essa mulher tem sarcopenia, olhem só o que aconteceu. A proporção de osteopenia aumentou muito. Então, ela ter sarcopenia significou uma saúde óssea pior. A proporção de osteoporose nem mudou muito, mas de osteopenia sim. Muito parecido com aquele estudo anterior que nós vimos, que separou em graus de obesidade, predominava a osteopenia. Mas vejam como o fato dessa mulher ter sarcopenia piorou a densidade mineral óssea dela. Agora vamos para os homens. Os homens tiveram uma diferença significativa em relação às mulheres. Vejam só. Os homens não sarcopênicos, mais da metade tinha densidade mineral óssea normal, seguida de osteopenia e uma pequena parcela de osteoporose. Agora vejam o que aconteceu quando o homem tinha sarcopenia. O que aconteceu? Vejam que triplicou a porcentagem de osteoporose, enquanto que a de osteopenia permaneceu a mesma. A de normalidade diminuiu porque eu aumentei lá da osteoporose. Então, o que a gente pode compreender desse estudo? Em mulheres, quando elas estão sarcopênicas, eu tenho a tendência a ter mais osteopenia. O homem, quando é sarcopênico, eu tenho a tendência a ter mais osteoporose, ou seja, formas mais graves. A osteopenia ainda predominou, mas a proporção de osteoporose aumentou bastante. Então, esse estudo questiona também as diferenças que possam haver entre o sexo masculino e o sexo feminino. Esse estudo também é muito interessante, um estudo italiano que foi apresentado num congresso por esse grupo, que fala sobre a influência da obesidade sarcopênica em osteoporose e fraturas vertebrais por fragilidade em mulheres na pós-menopausa. Talvez esteja um pouco difícil de vocês verem, mas eu destaquei ali em vermelho, o T-score da coluna lombar. Então, o T-score da coluna lombar foi pior nas mulheres obesas que também tinham sarcopenia. Porque o que ele fez? Ele separou mulheres obesas não sarcopênicas e mulheres obesas sarcopênicas. As mulheres obesas sarcopênicas tinham um T-score pior do que as não sarcopênicas. Um outro estudo muito interessante, um estudo japonês, que pegou mulheres idosas com osteopenia e obesidade sarcopênica. E vejam lá, eu destaquei ali o risco relativo, tá, de mulheres só com obesidade e com obesidade sarcopênica.
obesidade 0,89 e obesidade sarcopênica 4,26. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Será que essa informação que nos diz a chave para que em alguns estudos eu tenha tido a obesidade como fator protetor, em outros estudos a obesidade como prejudicial à saúde óssea, levando a risco de fraturas? Talvez a resposta seja na composição corporal. Talvez a resposta seja na concomitância da sarcopenia, da perda de massa e de função muscular. Por quê? Por que essa entidade, obesidade sarcopênica, vem ganhando cada vez mais força e vem se mostrando como um fator importante para o aumento de risco de fraturas no paciente obeso? Pelaquela comunicação que nós já tínhamos mostrado entre osso, tecido adiposo e músculo. Vejam lá, quando eu perco número e tamanho de fibras musculares, perco a função. Quando eu falo função, é força, poder, capacidade anaeróbica, redução de hormônios anabólicos, redução da atividade física. Vejam lá, eu tenho um estado pró-inflamatório, eu tenho aumento de estresse oxidativo, eu tenho resistência insulínica, tenho redução do gasto energético de repouso, e isso indiretamente vai afetar o meu tecido adiposo, que vai levar ao aumento do estado inflamatório crônico, diminuindo a atividade de osteoblasto e aumentando a atividade de osteoclasto. Então, a obesidade é deletéria ao osso? Sim, mas é pior quando eu tenho prejuízo à minha massa muscular. Então, quais os pontos de aprendizado que eu acho importante que vocês tenham em mente e que eu também gostaria que vocês lessem cada vez mais sobre isso, e como eu comentei no início, que mudem o olhar sobre a avaliação do paciente obeso? Osteoblastos e adipócitos vêm de um mesmo progenitor, e a sinalização determina qual linhagem será produzida. As adipocinas da medula óssea e a periférica, bem como as miocinas, ou seja, as citocinas produzidas pelo músculo, exercem influência direta e indireta sobre o metabolismo ósseo. O aumento da adiposidade e a perda muscular, seja perda de massa como perda funcional, prejudicam a saúde óssea. Outro ponto: apesar da densidade mineral óssea poder ser maior na densitometria, a obesidade não é protetora da saúde óssea. A qualidade do osso é prejudicada. Portanto, precisamos de melhores métodos de avaliação, como, por exemplo, eu citei a tomografia computadorizada quantitativa, que ainda não é disponível em larga escala. A associação de obesidade com sarcopenia parece ser pior para a saúde óssea do que a obesidade isoladamente. E, portanto, concluindo, os exercícios de força são fundamentais para a adequada saúde óssea. O que eu quero dizer? Não adianta, pensando em saúde óssea, você pedir que seu paciente faça o exercício aeróbico com aquela noção simplista de que ele perdendo peso, ele vai ter uma saúde óssea melhor. Não basta perder peso. Se ele mantiver o peso, mas tiver reduzido gordura corporal e aumentado a massa muscular dele, é muito melhor do que perder peso propriamente. E além disso, cada vez mais os estudos mostram que os exercícios de força são fundamentais para o processo de emagrecimento. Não existe emagrecimento eficaz sem que o exercício de força, ou seja, a musculação, também façam parte do programa de treinamento.
Então, trabalhem isso com os pacientes de vocês, principalmente aqueles que se enquadram em grupos de maiores riscos, como as mulheres na pós-menopausa, homens idosos, usuários de medicamentos que prejudicam o metabolismo ósseo ou o metabolismo da vitamina D, como corticosteroides, como alguns anticonvulsivantes. Tenham mais atenção a esses pacientes. Não basta só a perda de gordura corporal. Eles precisam de ganho de massa muscular e ganho de função, porque é a obesidade sarcopênica que parece influenciar de forma mais intensa no prejuízo à saúde óssea. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não esgotem o assunto com essa aula, leiam o máximo que vocês puderem. Não esqueçam, por favor, de se inscreverem no canal e curtirem para que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas e possam abrir a mente no tratamento dos nossos pacientes. Até a próxima!